E em estúdio, para fazer precisamente a análise técnica, está Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Começamos hoje não pelas ações, mas pelas matérias-primas, especificamente o ouro. O que é que nos tens a dizer, que análise tens a fazer esta matéria-prima que tem sido tão procurada, mas o preço pode não continuar a subir tanto como se tem verificado? Sim, é verdade. A mesma foi procurada, mas só foi anunciada publicamente para as grandes instituições quando lhes interessava que fossem os pequenos investidores a entrar. Essa é que é a verdade. Quando estava já perto de máximos, não é menos verdade de que desde que ultrapassa ao nível dos $1.600, que eu ando a alertar para o exagero destas mesmas subidas. Mas pronto, desceu, começou a corrigir e apoiou-se no seu primeiro ponto de apoio, que está precisamente na zona de 1.560. O problema, o que está aqui de perigoso, é que desenvolve uma figura técnica com fortes implicações baixistas. Quer isto dizer, desde os máximos de 1926 a este ponto de apoio em 1560, desenvolve uma projeção, tecnicamente e estatisticamente, a níveis dos 1260. Poderá nunca lá chegar, a verdade é que poderá nunca lá chegar. Basta para isso anular o nível 1810, portanto, perfurar pela parte alta o nível 1810, anularia esta figura e dar-lhe para cima as mesmas implicações que teria para baixo. Mas se analisarmos no longo prazo, os 1250 ou até 1200 ou até 1150 é um nível preocupante para nada. Porquê? Corresponde aos 61,8% do retrocesso de Fibonacci, a que corresponde e que é considerado saudável haver uma correção, pois desenvolve três cenários altistas, longo prazo, médio prazo e curto prazo, todos eles, o curto prazo estamos a dar-lhe um período temporal de 3, 6 meses, todos eles ainda dentro do seu período altista, a ponto de perder esse nível de zona dos 1500, mas devo dizer que mesmo que fosse a 1100 ou até mesmo a 700, não perdia a tendência altista de muito longo prazo, mas para já terá anunciado correções. Outro aspecto importante é que a consolidação que o mesmo desenvolve corresponde também a uma consolidação saudável, pois é a tendência secundária, é contrária à primeira, à tendência de fundo, corresponde a um ABCD, digamos assim, ainda não fez a perna C, tampouco fez a perna D, mas a prata, que é fugir um pouco ao ouro, está-nos a dar um indicador adiantado. Há 3 meses que a prata nos diz com antecedência o que se vai passar com o ouro. Por enquanto está em fase de estudo considerar isto ou não um indicador adiantado. A verdade é que já prefez a prata C, coisa que o ouro ainda não fez e, portanto, está a demonstrar, há 3 meses a esta parte, alguma antecedência nos movimentos. Olhando para outros movimentos, Luís, nomeadamente na praça portuguesa, a curto prazo e pela negativa, acompanhar a Altri, Galp e Portocelo. Exatamente. A Galp desenvolve uma figura muito semelhante à do ouro, cuja perda do nível 11,30 tecnicamente o levaria ao nível 6,30. É importante referir que é uma questão técnica. Não estou a parte dos fundamentais da Galp, portanto, isto é pura e simplesmente análise técnica. A Galp perdeu a sua tendência altista de longo prazo, mas, no entanto, as correções até agora desenvolvidas, se verificarmos pelo lado positivo, correspondem a 50% do dito retrocesso de Fibonacci. Portanto, só perdido os 10,16, que corresponde aos 61,8, é que acentuaria e confirmaria aquela projeção ou maiores quedas. No entanto, é de destacar que perdeu a média móvel de 200 sessões. A média móvel de 200 períodos representa a tendência de fundo de longo prazo. Ao perdê-la em fecho semanal, demonstra que está numa tendência baixista de curto prazo. E a acompanhar isso, o indicador de momento e o MACD são osciladores que, quando perdem um nível zero, sempre que se encontram abaixo da linha zero, tem uma predisposição baixista. Os investidores estão com predisposição baixista. Pegando no caso da Portocelo, o curioso, eu a semana passada mencionei como um título, de facto, a ter em conta. É um título que, de facto, portanto, mantém divergências altistas para o meio prazo, mas a figura que desenvolve também é um triângulo retângulo com implicações descendentes ao nível de 1,45. Portanto, se perder o nível 1,70, antes de tentar novas subidas, poderá ir ao nível de 1,45. Mas se quisermos ver pelo lado positivo, corresponde exatamente com a diretriz altista de muito longo prazo de um apoio que iniciou em outubro de 2001, onde se voltou a apoiar em abril de 2009
e que agora, se voltar a apoiar no mesmo, corresponde precisamente ao nível de 1,45. Ou seja, a tendência de muito longo prazo mantém-se altista, mas poderá, para já, se perder o nível 1,70, ir procurar este apoio. Olhando para a Altri agora? E no que respeita, portanto, à Altri, desenvolve uma figura precisamente semelhante, um triângulo retângulo descendente, perdendo o nível 1,07, as implicações de descida seria ao nível de 0,89. O problema de encontrar este nível é que a perda de 1 euro, historicamente, tem constituído alguma caça, digamos assim, de títulos por parte de fundos para fazerem o trading, o intraday, digamos assim, e isto provoca grandes descidas, conforme temos verificado na banca. Agora, de forma positiva, vimos aqui os menos positivos na tua análise, olhando agora por outros casos, sei que tens a destacar o Banif na banca, EDP Renováveis e também a Zog. O caso do Banif, porque realizou um ressalto a semana passada, ressalto esse que fez com figura de martelo e que daria implicações de descida. A verdade é que as implicações de descida deram-se em formato de bandeira. Isto normalmente o que quer dizer é que dá continuidade aos ressaltos. Se esta bandeira perfurar o nível de 0,40 cêntimos pela parte alta, confirma um cenário de projeções ao nível de 0,51. Se for verdade e se realizar esta projeção ao nível de 0,51, aproxima-se da média móvel 200 períodos. É aquele da banca que mais perto está desta média e aqui veremos o que é que ele faz, de facto quererá sair desta tendência baixista. É importante referir que para que esta bandeira seja anulada, o nível 0,33 e o nível 0,31 são níveis a respeitar. De perdidos temos o próximo nível, os mínimos antigos, o nível de 0,25. Vamos ao caso da zona multimédia. Saiu de uma diretriz baixista de longo prazo, onde se encontra a realizar um chamado throwback, que é um apoio neste corrimão descendente, para daqui se projetar novamente para cima. De o fazer, a confirmação será com a superação do nível 2,30. Sair e perfurar pela parte alta o nível 2,30, poderá muito bem entrar numa lateralidade e daqui procurar subidas ou sair da tendência baixista. EDP Renováveis desenvolve uma figura com um aspecto técnico belíssima, tem um nome muito engraçado, se chama Três Solares Brancos, que implicam a saída de uma tendência baixista. Também tem um triângulo retângulo, este sim, ascendente, cujas implicações são precisamente as inversas aos outros mencionados anteriormente, que é projeções ao nível dos 5,27 euros. Luís, e por que não nos voltamos a encontrar em 2011? Em primeiro lugar, boas entradas em 2012 e perguntava-te, para terminar em 30 segundos, se achas que toda esta confusão na Europa pode, de alguma forma, dar-te mais trabalho nestas análises técnicas em 2012? Sim, vai dar, porque vamos estar, portanto, inseridos dentro de muita volatilidade. No entanto, para mim, para o meu caso em especial, é bastante bom. Quando os mercados estão muito voláteis, é aquilo que nós normalmente, os que operamos intradiga, queremos, é mercados muito voláteis. Mas penso que estamos a danificar, os mercados estão a danificar aquele sentido que existia no passado de procurar ações para estarmos inseridos a muito longo prazo. Está-se a acabar. Há cada vez mais intervenientes no mercado, cada vez mais lateralidade, cada vez mais volatilidade em grandes níveis de preços, mínimos e máximos com muitas distâncias, e penso que é um pouco para esquecer no longo prazo procurarmos títulos claramente altistas. Luís, mais uma vez, muito obrigado pela tua análise técnica. Luís Correia Tavares, da World Spreads, aqui, como sempre, com uma análise muito específica e técnica aos temas que marcam os mercados, naturalmente as cotadas hoje e também as matérias-primas. Já sabe, o Mundo Financeiro do ETV está de regresso amanhã. Tenha uma boa tarde.